Olá, semioticistas. Hoje, na verdade, antes de entrar propriamente dito na leitura, no estudo e na análise do livro do professor Bertrand, eu gostaria de fazer algumas pontuações. Vocês já devem ter percebido que, assim como em qualquer teoria, na teoria da semiótica, ou a teoria semiótica, ela se utiliza de alguns termos, de algumas palavras próprias e que têm significados bastante específicos dentro da teoria. E sem conhecer em certa parte a sua significação, o seu significado, ou o que quer dizer cada um desses termos, nos resulta difícil compreender não só a leitura, mas a teoria em si. Então, o objetivo nesse vídeo, o que eu pretendo é fazer exatamente essa explicação de alguns termos da teoria da semiótica para facilitar a nossa futura compreensão das futuras leituras e análises que nós vamos, ou que pretendo eu fazer de obras relacionadas à teoria da semiótica, correto? Então, o primeiro termo é o termo actante. Vocês, nos vídeos anteriores, certamente escutaram esse termo, essa palavra, essa expressão várias vezes. Então, o que é o actante? O actante ela é a unidade sintática de base da gramática narrativa. O actante ele define-se por sua relação predicativa, a sua composição modal e a sua relação com outros actantes. E na semiótica se reconhece três figuras actanciais de base: o destinador, o sujeito e o objeto. O destinador, o sujeito e o objeto. E, evidentemente, as figuras simétricas inversas do antisujeito, do antidestinador, que determinam a estrutura polêmico-contratual da narrativa. Então, o actante é essa unidade sintática básica da gramática narrativa. Correto? O segundo conceito é o de aspecto, ou de aspectualidade. Bom, é definido em linguística como ponto de vista, ou na verdade, ponto de vista do sujeito sobre o processo. Na semiótica, o aspecto ele modula o conteúdo semântico do predicado, quer seja no passado, quer seja no presente ou no futuro, conforme seja considerado como acabado, como pretérito, ou não acabado, como o imperfeito, ou como pontual, ou como iterativo, ou durativo, e coativo, considerado no seu começo, ou terminativo, considerado na sua conclusão. Então, além da temporalidade, a semiótica ela estende a noção de aspecto à espacialidade, principalmente em semiótica visual. Por exemplo, na percepção dos limiares e da extensão, ou efeitos da luz e da sombra, etc. Ela também estende a noção de aspecto à chamada actorialidade. Foi um outro tópico que nós vimos que está presente em um dos nossos vídeos. A actorialidade, que corresponde ao comportamento, quando o comportamento ele é aspectualizado, por exemplo, a precipitação. E também a semiótica ela estende a noção de aspecto à axiologia. Seria a relação entre a imperfeição do parecer e o surgimento da perfeição como critério de apreensão estética. Então, podem-se, por exemplo, analisar as formas culturais do comportamento ao volante de um carro sob o ponto de vista do aspecto. Por exemplo, o motorista americano, ele se instala no durativo. Já o francês, obcecado desde a partida pelo final da viagem, ele vive o percurso segundo o aspecto terminativo.
Então, esse exemplo ele mostra a ligação entre o aspecto e a apreensão das paixões, que são fenômenos fortemente aspectualizados. As paixões iterativas e coativas terminativas. Correto? Então, o aspecto, ele definido em linguística como ponto de vista do sujeito sobre o processo, ele modula o conteúdo semântico do predicado. Certo? Então, ele pode ser considerado como acabado, não acabado, pontual, durativo, terminativo, aspecto incoativo, etc. Correto? Bom, um terceiro conceito é o conceito de ator. Vai ser outra palavra, outra expressão que aparecerá recorrentemente nas nossas leituras. Bom, o conceito de ator, ele situa-se na junção da sintaxe narrativa com a semântica discursiva. Ou seja, a sintaxe narrativa ele é um marcante dotado de programas narrativos. E na semântica discursiva, ele possui um papel temático, que em geral é humano e socializado, e ele manifesta-se sob uma forma figurativa. Então, enfim, uma vez definido o processo de actorialização por meio de critérios semióticos, o termo ator, ele às vezes é utilizado para substituir o termo personagem, marcado pela psicologia dos caracteres. Correto? Bom, um quarto conceito é o conceito de axiologia. Axiologia. A axiologia ela é uma teoria ou descrição dos sistemas de valores, sejam morais, éticos, estéticos, lógicos, etc. Então, mediante o investimento da categoria tímica de euforia e disforia, das quais vamos tratar mais a seguir ou mais posteriormente, então, mediante o investimento dessa categoria tímica sobre termos de abstratos ou figurativos, que formam-se microsistemas de valores. Né? E a teoria ou descrição desses sistemas de valores é chamada de axiologia. Bom, o quinto conceito ou expressão que aparece recorrentemente, o que aparecerá recorrentemente nas nossas leituras é o termo cognitivo. Cognitivo. Bom, a dimensão cognitiva em semiótica, ela designa o universo do saber. Designa o universo do saber. Na medida em que ele pode, a exemplo da ação, ser narrativizado. Então, basta com efeito que dois atores não disponham de um mesmo saber sobre um objeto para que essa modalidade se torne, por sua vez, um objeto de valor, ou um objeto-valor, e, consequentemente, um desafio narrativo. Então, a história do romance ela demonstra que o motor cognitivo da narratividade suplantou progressivamente o motor pragmático, em especial a partir do advento do romance moderno. E a utilização semiótica do vocábulo cognitivo, ela deve ser distinguida do seu emprego nas chamadas ciências cognitivas, em que designa a investigação dos processos efetivos do conhecimento humano. Então, o termo cognitivo, ou a dimensão semiótica, a dimensão cognitiva na semiótica, ela designa o universo do saber. Bom, o seguinte termo, inclusive que já foi tratado em vídeo anterior, mas que aqui vou brevemente recordar, é a expressão debreagem. Debreagem. A debreagem, como nós vimos, ela é uma operação enunciativa pela qual o sujeito da fala ele projeta para fora de si as categorias semânticas do não eu, ou do não aqui, ou do não agora, instalando nesse ato as condições primeiras da atividade simbólica do discurso. Então, rompendo a sua inerência consigo mesmo,
ele instala as categorias objetivantes do ele, do lá e do então. Então, essa operação ela é correlativa a uma outra, também que já foi tratada, chamada de embreagem. Seguinte termo é o destinador. Destinador. O destinador é como nós vimos, é um actante, né? E é o actante que define a ordem dos valores em jogo dentro de uma narrativa. O destinador é a figura de autoridade e ele está na fonte do contrato. Ele atribui ao sujeito uma missão e dá sanção. Ele garante o enquadramento axiológico da narrativa. Então, sob o ponto de vista modal, o destinador ele é definido pela factitividade, ou seja, ele faz crer, ele faz querer, faz saber, faz fazer. O seguinte termo, e esse sim é bem polissêmico e bem polêmico também, é o termo discurso. Que, enfim, na semiótica, particularmente, é um termo polissêmico. O termo discurso, ele designa, de uma maneira geral, a relação do processo semiótico manifestado, por exemplo, sob a forma de texto. Então, pode-se considerar que 3 parâmetros definem o discurso. A enunciação, também conhecida como discursivização, a interação, que é uma dimensão pragmática, onde a ação realizada e efeitos produzidos sobre o enunciado, e a terceira dimensão, que é a dimensão do uso, né? O produto da praxis enunciativa e cultural, sob forma de esquemas canônicos, de gêneros, de registros, da fraseologia, etc., que é a parte impessoal da enunciação invocada ou revogada por um enunciador individual quando da realização de seu discurso. Seguinte termo é o termo disforia. Disforia. Disforia é o termo negativo da categoria tímica, que permite valorizar os universos semânticos e transformá-los em axiologias. O termo positivo dessa categoria é a euforia, da qual vamos tratar posteriormente. E existe também o termo neutro, que é a chamada aforia. Então, nós temos o termo negativo da categoria tímica, que é a disforia, o termo positivo, que é a euforia, e o termo neutro, que é a aforia. Correto? E hoje nós vamos terminar com a embreagem. A embreagem ela é a operação enunciativa pela qual o sujeito da fala ele retoma a enunciação a partir da debreagem e identifica o sujeito do enunciado com a instância da enunciação. Então, ele instala aqui, nesse caso, as categorias pessoais da primeira e da segunda pessoa. O eu, ele, também as dos deíticos, né, espaciais, aqui e ali, dos deíticos temporais, agora, ontem. Então, essa operação ela é correlativa à debreagem. E numa perspectiva de análise literária, a embreagem ela dá origem a formas variadas. Existe a embreagem enunciativa, a embreagem enunciva e a embreagem interna. E permite dar conta, ao menos parcialmente, da discursivização da vida interior. Por exemplo, uma série de acontecimentos passados transforma-se por embreagem numa cena figurativa de lembranças.